Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês, tá? Paramos lá no artigo 5º, todas as atividades até a parte 4 foram do artigo 1º até o artigo 5º, tá? Agora vamos para o artigo 6º em diante, tá bom? Vocês podem seguir parte por parte, que vai estar tudo na ordem aí, tá? Artigo por artigo. Como eu falei para vocês, não vou estar deixando passar nada, tá? Para que a gente possa chegar preparado para o exame da ordem, beleza? Vamos que vamos. Tá? Pessoal, lembrando, depois que eu acabar esse compilado aqui da Lei 8.906, eu vou para Direito Constitucional, tá? Eu vou pegar todos os artigos da Constituição, depois eu vou pegar as partes teóricas, tá? E vou estar aqui passando para vocês também, tá? Vou tentar melhorar um pouco mais a qualidade do áudio, a qualidade dos vídeos, tá? Por enquanto eu só uso o celular por enquanto, depois mais pra frente eu vou estar comprando um tablet aí para poder melhorar a configuração dos vídeos, tá bom? Para poder ficar um pouco mais fácil pra gente. Vou estar escrevendo na tela para poder ficar um pouco mais fácil. Tentei escrever mais na tela com o recurso que tem com o celular, mas não ficou muito interessante. Eu não gostei muito da qualidade, tá bom? Então mais pra frente eu vou estar melhorando aí. Mas vamos que vamos? Vamos pro artigo 6º? Bora pra cima, tá? Pessoal, artigo 6º, tá? Vai abordar aí sobre a relação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, beleza? Bora para a questão número 1. Durante a audiência... vamos primeiramente ler, né, pessoal? Vamos fazer sempre assim, vamos primeiramente ler o artigo e depois a gente vai batendo questão por questão e ir relembrando do artigo para poder ficar mais fácil o estudo, beleza? Artigo 6º. Não há hierarquia, olha só, não há hierarquia, nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos, né? Na teoria é muito bonito, né? Mas na prática a gente vê muito abuso de autoridade de alguns magistrados, de alguns procuradores e de alguns advogados também, tá? Embora não exista hierarquia, porém a gente sabe que existem de vez em quando algumas irregularidades, tá? Mas o que interessa aqui no momento é a teoria. Vamos lá? Questão número 1. Durante a audiência, um magistrado afirma que o advogado deve se dirigir a ele com autoridade, como autoridade superior, e que há hierarquia entre juiz e advogado dentro do processo. Acabamos de ler que não há hierarquia, né? Ou seja, o enunciado está errado. Vamos lá? Segundo o Estatuto da Advocacia, essa afirmação está correta? Não, pessoal, ela está errada, pois o juiz exerce autoridade sobre todos. Não existe hierarquia e nem subordinação entre os participantes aí do processo. Advogados, magistrados e membros do Ministério Público. É todo mundo igual, tá? Letra B. Cada um com a sua função, obviamente, mas todo mundo igual. Não existe hierarquia. Letra B. Correta apenas durante a audiência. Não, pessoal. Não existe. Letra C. Incorreta, ok, pois não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Tá aí nosso gabarito, letra C. Tá? Letra D, correta, pois o advogado é subordinado ao juiz no processo. Não, pessoal, nem o advogado e nem o membro do Ministério Público é subordinado ao juiz, tá? Nem procurador, nem promotor, nem defensor público, ninguém, tá? Letra E, correta apenas em processos criminais. Não, tanto processo criminal, tanto processo civil, previdenciário, tributário, administrativo, não importa, tá? Não existe hierarquia entre eles, ok? Então, gabarito letra C. Questão 2. Um promotor de justiça se recusa a cumprimentar o advogado durante a audiência, afirmando que não precisa tratar advogado com respeito por não haver hierarquia entre eles. Olha só, tá? Então vamos lá, tá? Mesmo que não há hierarquia entre eles, não é por isso que o promotor de justiça tem que tratar assim um advogado, certo? Até porque no finalzinho do artigo 6º ele fala o seguinte, ó, todos devem tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Então já está errado o promotor de justiça aí, né? Vamos lá para as questões. O promotor está correto? Não, está errado. Letra B, o promotor só deve respeitar o juiz? Não, o juiz, membro do Ministério Público, tá? Advogados e em geral. Letra C, o promotor deve respeitar apenas se o advogado pedir? Obviamente que não, né? Letra D, todos devem tratar-se com consideração e respeito recíprocos, né? O finalzinho ali do artigo 6º ele fala exatamente isso aí, tá bom? Letra D, o nosso gabarito. Letra E, bora ver. O respeito é obrigatório apenas do advogado para o juiz? Não, pessoal, entre advogado, membro do Ministério Público, promotor de justiça, defensor, tá? Não tem esse negócio não. Letra D, nosso gabarito. Questão 3. Sobre o artigo 6º do Estatuto da OAB, a alternativa correta. Ainda sobre o artigo 6º, tá? Há hierarquia entre juiz e promotor, não há hierarquia entre eles. Apenas respeito recíproco e tudo mais. Letra B, há hierarquia entre advogado e juiz, não há hierarquia entre advogado e juiz. Letra C, há subordinação do advogado ao Ministério Público, não há subordinação do advogado ao Ministério Público, nem ao Ministério Público ao juiz, nem o juiz ao Ministério Público e assim por diante, não há, tá? Letra D, advogados são subordinados aos magistrados em audiência, não, pessoal.
Não existe essa subordinação aqui, tá? Nem com o advogado, nem com o juiz, nem com o promotor, nem com ninguém. Letra E. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Tá aí, gabarito letra E. Questão 4. Durante uma audiência, o advogado e o promotor discutem sobre uma prova. Deixa eu me organizar aqui. E o juiz afirma que ambos devem manter respeito mútuo, pois não existe hierarquia entre eles. Ok. A afirmação do juiz está errada, pois o juiz é superior a todos? Não. Letra B. Errada, pois o promotor é superior ao advogado? Não. Existem funções diferentes, mas não existe hierarquia entre eles. Ninguém é melhor do que ninguém, tá? Letra C. Errada, pois o advogado é subordinado ao juiz? Também não, tá? Correta, pois deve haver respeito recíproco e não há hierarquia entre eles. Ok. Letra D. Nosso gabarito. Letra E. Correta apenas fora do processo? Não. Fora do processo, dentro do processo, tá bom? Não existe essa hierarquia aí não, tá? Questão 5. Assinale a alternativa que melhor representa o artigo 6º no Estatuto da OAB. Letra A. Advogados são subordinados ao juiz? Não. Promotores são subordinados ao juiz? Também não. Advogados são subordinados ao Ministério Público? Também não. Existe hierarquia entre juiz e promotor? Não existe hierarquia entre juiz e promotor. Letra E. Não existe hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Beleza? Letra E, nosso gabarito. Tá aí, pessoal, gabarito, ó. Observações objetivas. Regra principal: não há hierarquia, não há subordinação. Deve haver respeito e considerações recíprocas entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Resumo para a prova: juiz, promotor e advogado não têm hierarquia entre si, mas devem manter respeito recíproco. Anotem isso aí que é interessante, tá? Só um resuminho aí. Agora vamos, pessoal, ainda no artigo 6º, para o parágrafo 1º, tá? Que vai falar do tratamento digno ao advogado, tá? Pessoal, são coisas conceituais aqui, tá? Não tem muita coisa aqui não, tá? É coisa bem rápida mesmo, tá? É coisa bem fácil de matar em prova. Questão número 1. Um servidor do fórum impede o advogado de entrar na secretaria durante o expediente, afirmando que apenas partes do processo podem entrar no local. Ah, esqueci de uma coisa, eu tenho que ler o parágrafo 1º. Esqueci, vamos lá. As autoridades e os servidores públicos dos poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho, preservando e resguardando de ofício a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta lei, tá? Então, pessoal, todos os serventuários, membros do Ministério Público, toda a galera que faz parte do jurídico ali, dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, deve respeitar o advogado, tá? O advogado ele tem que ter essa dignidade como advogado aí, tá? É basicamente isso aí que o parágrafo 1º traz aí, um conceito sobre a dignidade do advogado. Bora lá ver as questões? Segundo o Estatuto da Advocacia, a conduta do servidor está correta. Deixa eu ler de novo. O servidor do fórum impede o advogado de entrar na secretaria durante o expediente, afirmando que apenas partes do processo podem entrar no local. E o advogado faz parte de quê, né? Letra A, está correta, pois o advogado não tem prerrogativas especiais? Errado, tá? Letra B, está correta se houver ordem do juiz? Não existe isso. Não existe hierarquia, acabamos de ver, né? Letra C, está incorreta, pois deve ser garantido tratamento compatível com a dignidade da advocacia. Tá aí, letra C, nosso gabarito. Questão 2. Um membro do Ministério Público, durante a audiência, dirige seu advogado de forma desrespeitosa, tentando descredibilizar sua atuação profissional. Nos termos do Estatuto da Advocacia, letra A, é permitido, pois o Ministério Público tem hierarquia sobre advogado. Não existe hierarquia entre advogado, Ministério Público, nem juízes, tá? Letra B, é permitido durante debates processuais. Não é permitido. Letra C, é vedado, devendo ser preservados a imagem e a reputação do advogado. Letra C, nosso gabarito. Letra D, é permitido se o juiz autorizar. Não existe hierarquia. Letra E, não há regras sobre isso no Estatuto. Assim, parágrafo 1º do artigo 6º, tá? Questão 3, sobre o artigo 6º, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Assinale, tá, a alternativa correta. Apenas o juiz, letra A, apenas o juiz deve tratar o advogado com respeito. Não, juiz, membro do Ministério Público e outros advogados também. Todo mundo deve tratar com respeito recíproco, tá? Letra B, apenas servidores do judiciário devem respeitar o advogado. Não, o parágrafo 1º é bem claro, que ele fala que todos os poderes da República devem respeitar o advogado de acordo com a sua dignidade de advocacia, tá? Então, letra B também está errada. Letra C, apenas o Ministério Público deve respeitar o advogado. Não, pessoal. D, autoridades e servidores públicos devem garantir condições adequadas ao exercício da advocacia. Tá aí nosso gabarito letra D. Mas bora ver o erro da letra E aqui. O advogado deve garantir sua própria dignidade profissional. Não. Se fosse depender do advogado, tá lascado. Questão 4. Um policial impede o advogado de falar com seu cliente preso, tratando-o de forma desrespeitosa e dificultando o exercício da profissão. Tá? Então o policial está aí agindo de forma errada, tá?
Letra A. O policial pode agir assim por segurança pública? Não. Letra B. O advogado não possui prerrogativas nesse caso? Possui sim. Direito dele de falar com seu cliente. Letra C. A autoridade deve garantir condições adequadas ao exercício da advocacia. Tá aí nosso gabarito, letra C. D. O advogado deve pedir autorização judicial? Não, pessoal. Como falamos, né, não existe subordinação, não existe hierarquia entre os membros do Ministério Público, magistrados e advogados, tá? Então não tem esse negócio não. Letra I. O advogado só pode falar com o cliente na audiência, tá? Também não, tá? Questão 5. Assinale a alternativa que melhor reflete o artigo 6º, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Letra A. O advogado deve tratar autoridades com dignidade apenas. O advogado deve tratar autoridades com dignidade apenas. Não, pessoal, com respeito também, tá? A letra A tá errada. Letra B. Autoridades públicas devem preservar a imagem e a reputação do advogado. Tá aí, tá nosso gabarito, letra B. Letra C. Apenas a OAB deve proteger a imagem do advogado. Não. D. O juiz decide se o advogado deve ser respeitado. Também não. Não existe hierarquia, não tem esse negócio lá não, tá, pessoal? Letra E. O advogado não possui proteção legal quanto à sua imagem profissional. Não, pessoal, também não. Existe sim proteção legal. Artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8.906 garante essa proteção a ele, tá? Então, questão, gabarito, letra E, letra B de bola, tá? Observações objetivas, para vocês anotarem aí, tá? Quem deve respeitar o advogado? Autoridades públicas, servidores públicos, serventuários da Justiça, membros do Ministério Público. Devem garantir tratamento compatível com a dignidade da advocacia, condições adequadas de trabalho, preservar a imagem, reputação e integridade do advogado. Resumo para a prova. Autoridades e servidores devem respeitar o advogado e garantir condições adequadas ao exercício da profissão. Ok? É isso aí, pessoal. Vamos agora para o parágrafo 2º do artigo 6º, que vai falar sobre a posição dos advogados em audiência. Bora ler o que está falando? Durante as audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário, nos procedimentos de jurisdição contenciosa ou voluntária, os advogados do autor e do requerido devem permanecer no mesmo plano topográfico e em posição equidistante em relação ao magistrado que as presidir. Tá? Ou seja, deve haver ali, né, uma distância entre os advogados, entre o advogado e o juiz, entre as partes, tá bom? Bora aqui ver as questões. Durante a audiência de instrução, tá? Pode ser de instrução ou de julgamento também, tá, pessoal? Essa condição, ela se aplica às duas situações, instrução e julgamento. No júri já não sei, tá? É julgamento também, né? Mas de certo modo existe ali uma distância que tem que ser respeitada. O juiz determina que o advogado do autor fique ao seu lado direito, enquanto o advogado do réu deve permanecer em pé em local separado. Já tá errado, né? Segundo o Estatuto da OAB, essa situação está correta, pois o juiz organiza a audiência como quiser? Não. B. Está correta se o processo for criminal? Não. Civil, criminal, previdenciário, tributário, tanto faz, não pode. Letra C. Está incorreta, pois os advogados devem permanecer no mesmo plano topográfico e equidistantes do magistrado, assim como fala o parágrafo 2º do artigo 6º, tá? Então, letra C, tá? Letra D. Está correta se houver pouco espaço na sala? Não, pessoal. Letra E. Está correta apenas se o advogado concordar? Também não. Questão 2. Sobre a posição dos advogados em audiência de instrução e julgamento. Assinale a alternativa correta. Letra A. O advogado do autor deve ficar mais próximo do juiz? Não. O advogado são posições equidistantes, tá? E o que mais que ele fala aqui? No mesmo plano topográfico. Então, não tem que ficar mais perto nem mais longe, não. Todo mundo igual. Letra B. O advogado do réu deve ficar mais distante do juiz. Nada a ver. Letra C. Ambos devem ficar em pé durante a audiência. Não, pessoal. Tá? Cadê a dignidade do advogado aí? Em pé? Não dá, né? Letra D. Devem permanecer no mesmo plano e em posição equidistante do magistrado. Tá aí. Letra D. Nosso gabarito. Tá? Letra E. O juiz decide livremente a posição dos advogados. Não, pessoal. Não decide livremente, até porque existe lei respaldando isso aí. Tá? Então, gabarito letra D de dado. Questão 3. Durante a audiência, apenas o advogado autor recebeu mesa e cadeira ao lado do juiz, enquanto o advogado do réu permaneceu em local inferior. Né? Nos termos do Estatuto da OAB, bora ver. Letra A. Situação correta, tá? Pois o autor iniciou o processo. Nada a ver. Letra B. Situação correta se o juiz autorizar. Também não tem esse negócio de autorização de juiz não, tá? Letra C. Situação incorreta, pois deve haver paridade de posição entre os advogados. Tá aí o nosso gabarito. Tá? Deve haver paridade, tá? Uma distância equidistante que fala e no mesmo plano topográfico, ou seja, na mesma sala, na mesma distância, com cadeiras e mesa para todo mundo,
tá? Letra D, correta apenas em processo civil. Não, pode ser em processo penal também, civil, administrativo, tanto faz. Situação correta se o advogado do réu não reclamar. Também não tem nada a ver, tá? Questão 4. O objetivo da regra prevista no artigo 6º, parágrafo 2º do Estatuto da Advocacia é garantir hierarquia entre advogados, não existe hierarquia entre advogados, membros do Ministério Público e magistrados. Letra B. Superioridade do advogado do autor? Não. Superioridade do advogado do réu? Não. Autoridade absoluta do juiz? Também não. Paridade, tratamento e igualdade entre os advogados. Tá? Nosso gabarito. Letra E. Questão 5. Assinar a alternativa correta sobre o artigo 6º, parágrafo 6º do Estatuto da OAB. Tá? Letra A. Os advogados devem permanecer atrás do juiz? Nada a ver, cara, essa questão. É erradíssima. Letra B. Apenas o advogado do autor fica sentado? Não. Os advogados devem permanecer no mesmo plano topográfico e equidistante dos magistrados. Tá aí nosso gabarito, letra C. Letra D. O advogado do réu deve ficar em pé? Também não. O juiz define livremente a posição dos advogados, não é ele que decide. Tá aqui o Estatuto da OAB definindo como é que deve ser feito esse negócio aí. Tá? Então, gabarito aí, letra C. Observações objetivas sobre o artigo 6º, tá? Advogado do autor e do réu no mesmo plano, mesma distância do juiz, igualdade de posição e audiência. Objetivo: garantir paridade de armas e igualdade entre as partes. Resumo para a prova: em audiência, advogados devem ficar no mesmo nível e à mesma distância do juiz. Tá? É isso aí, pessoal. Bora lá para o artigo 7º, inciso 1, 2 e 3 da Lei 8.906, que vai falar sobre os direitos do advogado, tá, pessoal? Eu coloquei aqui 3 questões para cada inciso. Tá? Então, inciso 1 vai ter 3 questões, inciso 2 vai ter mais 3, e inciso 3 vai ter 3 questões, tá? Para ficar um negócio bem separadinho, bem bonitinho pra gente, tá? Vamos lá, o que fala o inciso 1º? São os direitos do advogado. Inciso 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Bora ver a questão número 1 aqui. Um advogado inscrito na OAB de São Paulo foi impedido de atuar em um processo no Rio de Janeiro, sob o argumento de que não possui inscrição naquele estado. Né? O inciso 1 acabou de falar que ele tem liberdade em todo o território nacional, ou seja, a questão aí, o enunciado já trouxe um erro pra gente. Bora ver? Letra A, o impedimento está correto. Não, está errado. Letra B, o advogado só pode atuar no estado onde está inscrito. Não, pessoal. Então, no caso aí, ó, ele é inscrito na OAB de São Paulo. Ele pode atuar num processo no Rio de Janeiro? Pode. Tá? Por quê? Porque o inciso 1 vem trazendo a liberdade que o advogado tem em atuar em todo o território nacional, tá? Então, está incorreto dizer que se ele é inscrito na ordem da OAB de São Paulo, ele não pode exercer no Rio de Janeiro? Pode sim, tá bom? Letra B, o advogado só pode atuar no estado onde está inscrito? Não, em todo o território nacional. Letra C, o advogado precisa prestar nova prova da OAB? Também não. Letra D, o advogado pode exercer a profissão em todo o território nacional, tá? E nosso gabarito, letra D de dado. Letra E, bora ver o erro dela. O advogado só pode atuar fora do estado com autorização judicial. Não existe autorização judicial, tá, pessoal? Não tem esse negócio não. Questão 2. Sobre o direito do advogado de exercer a profissão, assina a alternativa correta. Letra A. O advogado só pode advogar no município onde possui escritório. Não, ele pode advogar em todo o território nacional. Letra B. O advogado só pode advogar no estado da inscrição principal. Também não. Então, ele é inscrito lá no Pará, Belém do Pará. Ele pode advogar no Mato Grosso do Sul? Pode. Tá? O advogado pode exercer a profissão com liberdade em todo o território nacional. Letra C, tá? Nosso gabarito. Letra D. O advogado depende de autorização do juiz para atuar em outro estado. Não depende de autorização de juiz. Letra E. O advogado depende de autorização da OAB local para qualquer ato. Não depende de autorização de ninguém, pessoal. Tá? De ninguém. Questão 3. Ainda sobre o inciso 3, sobre o inciso 1, tá? O direito previsto no artigo 7º, inciso 1, do Estatuto da OAB garante ao advogado o quê? Atuar apenas em processos eletrônicos? Não. Atuar apenas em processo judicial? Também não. Exercer a profissão apenas onde reside? Também não. Exercer a profissão apenas onde tem escritório? Também não. Exercer a profissão com liberdade em todo o território nacional? Sim. Letra E, tá? Nosso gabarito. Inciso 2, tá? Inviolabilidade do escritório e instrumentos de trabalho, tá? Vamos ver o que fala o inciso 2º aqui, pessoal, bora ler. A inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia, tá? Esses aí são os direitos do advogado, que tem a sua inviolabilidade, tá? Vamos lá ver o que fala a questão 4 aqui. A polícia realizou busca e apreensão em escritório de advogados, sem ordem judicial, recolhendo computadores e documentos de clientes. Lembrando, o que o inciso 2 fala? É inviolável o escritório do advogado, tá? Ou local de trabalho, instrumentos de trabalho, documentos, correspondências eletrônicas escritas,
relativas ao exercício da advocacia. Documento de cliente é relativo ao exercício da advocacia? Sim. Sim. Então a medida aqui ela é irregular, tá? Não é válida. Bora ver o que fala aqui as questões. A medida é válida? Não. A medida é válida se o advogado for investigado? Também não. Se o escritório de advogado é inviolável nos termos da lei? Pessoal, é inviolável, letra C, tá? O escritório dele é inviolável nos termos da lei, né? Existem situações em que o escritório do advogado ele vai, de certo modo, ser violável, mas vai ter uma série, né, de requisitos para que isso possa acontecer, tá bom? Mais para frente a gente vai estar vendo isso aí, mas por enquanto a letra C está correta. O escritório de advogado é inviolável nos termos da lei, beleza? Letra C de cavalo. A polícia pode entrar em qualquer momento? Também não. O escritório só é inviolável durante o expediente? Também não. Questão 5. Sobre a inviolabilidade do escritório de advocacia, essa é a alternativa correta. Letra A. Apenas documentos físicos são protegidos? Não. Físicos, escritos, eletrônicos, tá? Telemáticos, beleza? Então, letra A está errada. Apenas o escritório é protegido, não os celulares. Celulares também, tá? Contanto que seja para o exercício da profissão, são também invioláveis. Letra C. Apenas correspondência escrita é protegida. Não, pessoal. Eletrônica, telemática, tanto faz, tá? Letra D. Apenas e-mails são protegidos. Também não. São invioláveis escritório, instrumento de trabalho e comunicações relacionadas à advocacia. Letra E, tá? Nosso gabarito. Questão 6. Ainda sobre o inciso 2. A inviolabilidade prevista no artigo 7º protege o quê? Apenas o advogado? Não. Apenas o escritório físico? Também não. Escritório, instrumentos de trabalho e comunicações profissionais. Letra C, nosso gabarito, tá? Então ali o artigo 7º, inciso 2º, vai falar sobre a inviolabilidade ali do local de trabalho do advogado, do seu escritório, dos instrumentos relacionados à atividade de advocacia, correspondências telemáticas, físicas, eletrônicas, e-mails, tá? Tudo que for relacionado ao seu exercício como profissão de advogado é inviolável, tá bom? Questão 7. Questão 7, pessoal, vai falar aí sobre o inciso 3. Bora ler o inciso 3. Comunicar-se, são direitos dos advogados, comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Então, olha só para você ver, pessoal, olha só o poder que o advogado tem, né? Então, o cara ele tá incomunicável, olha só. O camarada está incomunicável, ele está em estabelecimento civil ou militar, recolhido ou preso, tá? Recolhido ou preso ou detido, tá? E mesmo sem procuração, tá? Questão de urgência, aquilo que estudamos mais cedo, tá? Pessoal ou reservadamente, beleza? Olha só para você o tanto de coisa que poderia pegar você na hora da prova, mas bora ver aqui. Então, um advogado, agora questão 7, um advogado foi impedido de conversar com seu cliente preso por não possuir procuração nos autos. Lembrando, o inciso 3 fala que não há necessidade de procuração, tá? Então já está errado essa questão aí, esse enunciado aí. Bora lá, o impedimento está correto? Não, não está correto, tá? Porque mesmo que ele não tenha procuração, ele tem direito sim de conversar de forma reservada ou pessoal com o seu cliente. Tá? Então letra A está errada. Letra B, o advogado precisa de autorização do juiz. Não precisa de autorização do juiz. Letra C, o advogado só pode falar com o cliente após denúncia. Também não. O advogado pode comunicar-se com o cliente preso mesmo sem procuração. Tá aí nosso gabarito, letra D, tá, pessoal? Uma questão de urgência e o cara foi preso, como é que faz para falar com esse camarada aí? E os direitos dele de se comunicar com o seu advogado? Como é que fica? Então não tem condição, né? Então mesmo sem procuração, ele pode sim se comunicar com o seu cliente, tá? Letra D de dado. Questão 8. Sobre a comunicação entre advogado e cliente preso, assinale a alternativa correta. Letra A. Deve ocorrer na presença de autoridade policial. Não, tá? Pode ser feito de maneira reservada, tá? Pessoal e reservada, assim como cita o inciso 3. Tá? B, só pode ocorrer com autorização judicial, não precisa de autorização judicial, beleza? Letra C, só pode ocorrer após apresentação de procuração. Não, pessoal, mesmo sem procuração, detido, preso, recolhido em estabelecimento civil, militar, mesmo sem procuração,
o advogado tem o direito de se comunicar com o seu cliente de maneira reservada ou pessoal, tá? E pessoal. Letra D, pode ser pessoal e reservada. Tá aí nosso gabarito, letra D, tá? Letra E, bora ver, não pode ocorrer se o preso estiver incomunicável. Ah, sim, outro detalhe, se ele estiver também incomunicável, também tem direito a se comunicar com o seu cliente de maneira pessoal e reservada, tá? Gabarito, letra D. Questão 9. O advogado pode comunicar-se com o cliente preso apenas com autorização do diretor do presídio? Não precisa de autorização do diretor do presídio. Letra B. Apenas a presença de policial? Também não. Tá? Apenas com procuração? Também não precisa de procuração. Letra D. Apenas após a denúncia? Também não, pessoal. Detido, preso, recolhido, não tem negócio de audiência não. Tá? Letra E. Pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração e ainda que o preso esteja incomunicável. Letra E, nosso gabarito. Aí, ó. Observações objetivos do artigo 7º. Inciso 1. Advogado pode advogar em todo o território brasileiro. Inciso 2. Escritório, instrumentos e comunicações são invioláveis. Inciso 3. O advogado pode falar com o cliente preso pessoalmente, reservadamente, sem procuração, mesmo incomunicável. Resumo para a prova. São prerrogativas essenciais do advogado e caem muito na prova. Tá? Pessoal, bora lá agora para o artigo 7º ainda, só que agora o inciso 4 e 5. Tá? Prisão do advogado e prerrogativas. Bora aqui ler primeiramente. Inciso 4. São direitos do advogado ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Comunicação expressa. Tá? Outra coisa, tem que ser em flagrante, tá? Por motivo ligado ao exercício da advocacia. Então, o cara tava bebendo um chopp no shopping, o cara foi preso, quem vai lá representar ele? Um representante da seccional da OAB? Obviamente que não, né? Porque ele está exercendo a atividade de advocacia? Não, é um dos requisitos, tá, pessoal? Não vamos esquecer isso aí. Bora lá, vou fazer 3 questões do inciso 3 e inciso 4 e 3 questões do inciso 5. Bora lá? Presença da OAB na prisão em flagrante. Questão número 1. Um advogado foi preso em flagrante, olha só, por suposto crime relacionado ao exercício da profissão, mas o auto de prisão foi lavrado sem a presença de representante da OAB. Tá? O que fala o inciso 4? Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo. Então, para fazer a lavratura do auto respectivo, deve haver a presença do representante da OAB, tá bom? Vamos ver aqui a questão. Segundo o Estatuto da OAB, a prisão é válida normalmente. Não, tá, pessoal? B, a prisão é válida se o juiz confirmar depois. Também não. O auto é válido apenas com o advogado presente. Também não. O auto de prisão é nulo pela ausência de representante da OAB. Pessoal, não é advogado. Tá? A questão vai vir falar que advogado, não, é representante da OAB, essa é a palavra certa, tá? Porque uma coisa é você se apresentar como advogado, outra coisa é você se apresentar como representante da OAB, são coisas diferentes. Então a prisão ela vai ser nula, porque para realizar o auto de prisão em flagrante, tá? Fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante, deve haver a presença do representante da OAB. Caso não tenha caso ocorra a ausência do representante, o auto de prisão vai ser nulo, tá? Letra E, não há regra específica para o advogado. Assim, tá? Artigo 7º. Questão 2. Sobre a prisão em flagrante do advogado por motivo ligado ao exercício da advocacia, assinar a alternativa correta. Letra A, não pode ser preso em flagrante. Pode sim. Letra B, pode ser preso, mas sem necessidade de OAB. Sem necessidade de OAB, exige sim, no caso de prisão em flagrante, exige sim, tá? A necessidade de um representante da OAB. Tá? Então a letra B está errada. Letra C, deve haver presença de representante da OAB para a lavratura do auto. Letra C, nosso gabarito. Letra D, apenas o juiz deve acompanhar o flagrante. Não, tá errado. Apenas o Ministério Público deve acompanhar o flagrante. Também não, é representante da OAB. Tá, pessoal? Questão 3. Nos demais casos de prisão de advogado que não seja flagrante por exercício da profissão, o Estatuto determina a comunicação ao juiz, B, comunicação ao Ministério Público, C, comunicação à Polícia Federal, D, comunicação à OAB seccional, letra E, comunicação ao STF. Pessoal, letra D, tá? Comunicação à OAB seccional. Então, o advogado foi preso e ele, só que ele foi preso não em flagrante delito,
tá? Não foi em flagrante, foi uma prisão normal, prisão domiciliar, por exemplo. Prenderam o cara lá, o cara tava na casa dele lá. Foi uma prisão, certo? Não foi prisão em flagrante. Precisa de um representante da OAB para poder fazer a lavratura do auto de prisão? Não, simplesmente apenas comunique à OAB, só que é a seccional da OAB. Então, gabarito letra D, tá? Nosso gabarito aí, beleza? Inciso 4. Inciso 5. Sala de Estado Maior. Bora ver o que fala o inciso 5. Ele fala o seguinte: não ser recolhido preso. São direitos do advogado. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, tá? Senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar. Então, caso não tenha aí essa sala de Estado Maior, o advogado ele vai ser preso em prisão domiciliar, tá? Antes mesmo, tá? Ele não vai ser preso antes de sentença transitada em julgado, tá? Ele não sendo preso antes da sentença transitada em julgado, ele vai ficar em prisão domiciliar, tá? Ou em sala de Estado Maior. Caso não tenha essa sala de Estado Maior, ele vai ter que ser preso vai ficar preso em prisão domiciliar, tá? Preso não, ele vai ficar, né, preventivamente ali na prisão domiciliar, tá? Bora lá para a questão 4. Um advogado foi preso preventivamente e colocado em cela comum com outros presos. Acabamos de ver que ele tem que ficar em sala de Estado Maior. O que significa sala de Estado Maior? É uma sala com um pouco mais de comodidade, uma sala com um pouco mais de prerrogativas, né? Aquela sala um pouco mais organizada, que não é muito bagunçado, que não vai se misturar com outros detentos, tá bom? Segundo o Estatuto da OAB, a situação é regular. Não é regular porque ele ficou em cela comum. B, o advogado deve ficar em cela separada apenas se pedir. Também não precisa de pedir, tá? O Estatuto da OAB é bem claro em relação a isso. O advogado deve ficar em sala de Estado Maior. Tá aí, letra C, tá? Nosso gabarito. Letra D, o advogado deve ficar em prisão domiciliar sempre. Não, pessoal, só em caso, tá? De a sala de Estado Maior não está à disposição. Mas se tiver sala de Estado Maior, ele vai ficar em sala de Estado Maior. Caso não tenha sala de Estado Maior, ele vai ficar preso em prisão domiciliar mesmo, tá bom? Mas não sempre. Quando ele fala sempre aqui, quer dizer que, né? Letra E, o advogado não pode ser preso preventivamente. Pode ser sim, tá? Questão 5. Não existindo sala de Estado Maior para recolhimento de advogado preso antes do trânsito em julgado, a medida correta será cela comum, delegacia, presídio militar, prisão domiciliar, liberdade obrigatória, prisão domiciliar. Gabarito letra D. Questão 6. Sobre a prisão do advogado antes do trânsito julgado, assinala a alternativa correta. Deve ficar em cela comum. Não pode ficar em cela comum. B. Deve ficar preso apenas em presídio federal. Também não. Letra C. Deve ficar preso apenas após o trânsito julgado. Não, antes do trânsito julgado, tá? Ele vai ficar acomodado em uma sala de Estado Maior, ou, se não tiver essa sala de Estado Maior, ele vai ficar em prisão domiciliar. D. Deve ficar em sala de Estado Maior ou, na falta, prisão domiciliar. Tá aí nosso gabarito letra D. Tá? Deve ficar em delegacia comum. Também não. Também não. Deixa eu só ver uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui. Uma questãozinha que eu fiquei na dúvida aqui. Essa bem aqui, ó. Essa aqui, ó. Comunicação AB seccional. Essa aqui mesmo, questão 3. 1, 2, 3, é isso mesmo. Letra D. Tá certo. Pessoal, artigo 7º. Artigo 7º, algumas observações. Tá, inciso 4. Advogado preso em flagrante por motivo ligado à advocacia. Precisa representante da OAB. Sem OAB, nulidade do auto. Outras prisões, comunicar à seccional da OAB. Inciso 5. Advogado não pode ficar em cela comum antes do trânsito em julgado. Deve ficar em sala de Estado Maior. Ocorreu o trânsito em julgado, aí ele vai para a cela comum. Mas antes do trânsito em julgado, ele fica em sala de Estado Maior. Se não houver sala de Estado Maior, prisão domiciliar. Resumo para a prova. Advogado preso é igual a sala de Estado Maior. Se não tiver, prisão domiciliar. Flagrante por exercício da profissão. Presença da OAB obrigatória, tá? É isso aí. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar por aqui, tá? Para não ficar... Já tá grande pra cacete o vídeo. Beleza? Mas, artigo 7º, inciso 5. Vamos ver a linha A, B, C, D. Tá bom? Até o próximo vídeo.